Oi, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, o canal 22. Aqui a gente vai hoje na TV Pantanal, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação, vai, no Opinião, conversar com o Fábio Garcia, que é o presidente, né, do Democratas de Mato Grosso. Satisfação de ter você mais uma vez, hoje quinta-feira, dia 3, e a gente aguarda, inclusive, a sua interatividade, a sua interação conosco aqui via WhatsApp 999322529, está aí na tela. Muito bom ter você de novo aqui, muito bom também tê-lo aqui, Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E a você que nos assiste também pela página no Facebook da TV Pantanal, não é? E também nos assiste pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado a você que nos assiste em qualquer canto daqui, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, mundo. Né? Se estiver lá no Japão, por exemplo, é bom dia já, não é? De todo modo, é muito bom ter você aqui. Como também é muito bom recebê-lo aqui, Fábio Garcia, falar de política. Enfim, podemos falar de política, já que começou o mês aí das convenções. Tem aquela conversinha mais, vamos esperar para conversar lá na época da política. Já estamos na época da política, embora ainda haja uma intolerância de muita gente aí, o eleitor propriamente, a grande massa, não está muito tolerante com essa questão aí de política, porque tem uma pandemia assolando o país afora. De todo modo, você é dirigente partidário e é uma satisfação recebê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos assistem na TV Pantanal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Felizmente ou infelizmente, chega um momento que a gente tem que falar de política, né? Infelizmente, com certeza, nós vivemos num ano muito difícil para todos os brasileiros, para todos os mato-grossenses. É um ano que as pessoas têm passado muita dificuldade, muitas pessoas e famílias perdendo entes muito queridos, importantes. É momento de sacrifício para todos na economia, muita gente perdendo emprego, reduzindo o salário. E nesse momento tão difícil, a gente vir abordar política, que é uma atividade importante, mas que tem, obviamente, uma resistência muito grande da sociedade. A gente entende isso, mas as eleições estão chegando. As eleições foram marcadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o mês de novembro e, portanto, as convenções chegam agora, nas próximas 2 semanas, época de convenção. Eu, do meu lado, tentei evitar essa conversa política o máximo que eu pude, até porque eu entendo o difícil momento que todos os brasileiros vivem, então tentei evitar, mas agora é o momento de falar de política, a gente está pronto aqui para falar de política também. Até porque é uma ferramenta, né, importantíssima que a gente vai ter, eu acho, felizmente, né, daqui a uns meses, dia 15 de outubro, novembro para ser mais exato, para decidir aí os futuros aí, tanto dos municípios, evidentemente dos municípios, somente dos municípios, aqui no estado de Mato Grosso também teremos eleições aí, a eleição suplementar. E eu sei que o Fabinho está falando a verdade, porque a gente que é jornalista e cobre política, a gente ficava sempre ligando, Fabinho, e aí, como é que está o DEM, como é que estão as definições, vamos falar de política na época de política, vamos deixar para conversar isso na época adequada. Então, só para atestar aqui que realmente existe essa postura da parte dele, já ainda quando era deputado federal, né? E agora como dirigente partidário. Fabinho, falei a eleição suplementar e vou começar por ela. Temos aqui, por conta da cassação do mandato da senadora Selma, essa disputa em 15 de novembro aí para escolher o substituto, né? Quem vai ser o senador pelo estado de Mato Grosso. O digníssimo Democratas tem aí uma conversa a miúde com o PSDB, não é, que tem aí até agora colocado o nome do Nilson Leitão. O Júlio, o Jaime, o Dilmar já tem se posicionado nesse sentido de apoiamento. Aí faltava o governador, que tinha até uma predisposição de apoiar aí o Otaviano Pivetta, que no dia de ontem disse que não vai mais disputar o Senado. Como fica agora a situação, primeiro, institucionalmente do DEM, o governador que é muito próximo seu, não é, que ainda não declarou publicamente quem vai apoiar com essa situação, especialmente do Pivetta. Como é que está essa conversa aí? Quem que deve ser? Vai apoiar o Fávaro? Vai apoiar o Nilson ou o quê? Bom,
Essa questão da eleição suplementar do Senado, primeiro dizer que o Democratas é hoje um partido grande, um partido forte, um partido que tem um governador do estado, um partido que tem um senador, tem o presidente da Assembleia, tem um outro deputado estadual, tem o ex-governador, que é o ex-governador Júlio, tem mais de 40 mil filiados no estado todo e, portanto, um partido que tem um diretório constituído com 70 membros. A decisão de quem o Partido Democratas irá apoiar ou coligar cabe ao diretório do partido e não a nenhum membro específico do partido. E essa decisão será levada à convenção do partido, que será no dia 14 de setembro. Lógico que é sabido por todos que hoje no Democratas nós temos pelo menos duas correntes de apoiamento. Uma parte Democratas defende o apoio ao Nilson Leitão, ao PSDB, com a indicação do ex-governador Júlio Campos como primeiro suplente do Nilson, e uma parte do Democratas defende hoje o apoio ao Carlos Fávaro. Antes da saída do Pivetta, nós tínhamos uma grande parte de democratas apoiando Otaviano Pivetta, que é um grande quadro da política mato-grossense, foi prefeito de Lucas do Rio Verde e ajudou a construir aquela belíssima cidade, é vice-governador do estado do Mato Grosso e é um companheiro histórico do governador Mauro Mendes desde o início da carreira. Lembrando que em 2010, por exemplo, o Mauro foi candidato a governador e o Otaviano vice-governador contra o Silval Barbosa. E eles reeditaram essa parceria na eleição passada, onde então eles obtiveram êxito, virando Mauro governador e Otaviano vice-governador. Com a saída do Otaviano, o cenário fica entre dois candidatos, Nilson e Fávaro. Nós vamos fazer um trabalho de hoje até o dia da convenção do Democratas, que é dia 14, para tentar encontrar um caminho comum. Se encontrarmos um caminho comum dentro do partido, nós iremos apreciar somente esse caminho. Porém, se não encontrarmos, nós vamos pela democracia, pelo voto no diretório, e são os 70 membros do diretório que irão definir qual caminho o Democratas como partido irá tomar. Isso aí vai ser o segundo passo, ouvir os membros do partido. Primeiro vamos tentar um consenso, é isso? O consenso está sendo tentado já ouvindo os membros do partido. Uhum. Eu digo que no dia 14, se não chegarmos a um consenso, nós iremos para o voto, nós iremos para a democracia. Lá no diretório que a gente vai decidir, quem tiver maioria vai definir o caminho do Democratas. Óbvio que ninguém vai colocar cabresto em ninguém. O Democratas não irá obrigar seus membros, filiados ou líderes a apoiarem esse candidato A, B ou C se não quiserem apoiar. Mas o partido definirá lá na convenção qual caminho seguirá. Existe alguma possibilidade de o governador Mauro Mendes se colocar como neutro nesse processo da suplementar? Essa é uma decisão específica do governador. Eu digo do ponto de vista partidário. O partido pode liberar seus membros para apoiar quem quiser. E eu acredito, inclusive, que esta é sim uma probabilidade muito grande, até porque nós estamos num cenário onde, na eleição passada, 2018, o governador Mauro Mendes e, portanto, o Democratas disputou a eleição com o PSDB. Foi nosso adversário, o PSDB foi nosso adversário e o PSD do Carlos Fávaro foi nosso aliado. Portanto, nós temos então dificuldade em alguns municípios e de alguns líderes de apoiar o PSDB e temos dificuldade de outros líderes e municípios de apoiar Carlos Fávaro. Afinal, o Democratas tem 69 pré-candidatos a prefeito em todo o estado. Nós enfrentaremos algumas dificuldades nos municípios. Então, a tendência é que mesmo que uma maioria vença para um lado ou para o outro, é que a gente libere quem não esteja de acordo com a definição partidária. Importante isso que ele está falando aqui, porque dependendo, inclusive, dessa votação, se caso for necessária, não é? No dia 14, se não houver aí um entendimento e aí for para o que a gente chama de bater chapa, né? De ouvir a todo mundo, os membros, e esses membros decidirem, vamos apoiar Carlos Fávaro, hipoteticamente o governador não queira, ele, como diz aqui o presidente do partido, estará liberado, como qualquer outro membro, para escolher aí o seu posicionamento individual. Estou certo? É isso que o senhor falou, né, professor? Presidente, antes de mais nada, o nosso registro da alegria, da honra e do prazer de tê-lo aqui, nesse nosso bate-papo. O nosso telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma, que está ganhando muito com a presença do senhor aqui. Muito obrigado. Eu quero aproveitar a segunda resposta, ou a resposta anterior, principalmente naquela frase que o senhor falou, que ninguém coloca cabresto em ninguém. Para ampliar um pouco essa frase, porque eu gostaria de dar aprofundamento do senhor a respeito disso.
em uma entrevista que o senhor deu, de acordo com o site Só Notícias, para um programa de televisão, o senhor disse o seguinte, abre aspas, ninguém vai, aliás, essa entrevista foi dada no dia 1º deste mês. Certo. Ninguém vai colocar cabresto em ninguém. As pessoas têm que apoiar por livre e espontânea vontade. O que eu posso garantir é que nós vamos fazer o melhor para o partido. Ninguém é maior do que o partido em que você está dentro. Eu vou provocar o senhor, provocar no bom sentido. Claro, claro. Presidente, o que eu tenho percebido e notado, de acordo com a imprensa, com os sites, tem integrantes do DEM que se coloca maior do que o próprio partido. E eu estou me referindo particularmente aos irmãos Campos e ao governador do estado. O governador do estado, por exemplo, recentemente em Cáceres, falou que tem gente falando merda no partido. Me perdoe, amigo telespectador, a expressão. Já foi, agora já falou, mas não podia falar merda, mas já falou merda. É só para provocar a reflexão do senhor e para aproveitar esta oportunidade que o senhor está aqui para aprofundar melhor isso aqui para nós, por favor. Claro. Professor, é público que existem divergências dos democratas, dentro dos democratas, e é natural também que elas ocorram, porque, na verdade, é um partido muito grande e é natural que as pessoas pensam de forma divergente. Agora, eu, como presidente do partido, preciso pregar dentro do partido, primeiro, respeito. Respeito entre todos, porque se você quer ser respeitado, você precisa respeitar a outra pessoa. E nós não vamos admitir dentro do partido nem desrespeito às pessoas, nem desrespeito ao estatuto do partido, que é a regra que faz com que a gente possa conviver harmonicamente. Né? Então, o estatuto do partido será respeitado, as pessoas devem ser respeitadas e, portanto, as decisões do partido serão tomadas conforme o estatuto. O que o estatuto diz nesse caso? É que quem define aonde o DEM irá caminhar, aonde o Democratas irá caminhar, com qual partido, com qual coligação, é o Diretório do Democratas. E esse diretório já está convocado para participar da convenção no dia 14. Então, é isso que nós vamos fazer. E eu, como presidente do partido, não posso tomar lado A ou B. Não é meu papel. Na verdade, o meu papel é direcionar o partido pelo melhor caminho. Se o partido deixou de ter uma candidatura a senador, como é o caso, nós tínhamos a candidatura do Júlio. O Júlio deixou de ser candidato, passou a ser candidato a primeiro suplente. E nós temos 69 candidaturas a prefeito. A nossa prioridade clara é ajudar a eleger os nossos prefeitos. Porque são eles que vão ajudar o partido a crescer. São eles que vão representar a vontade do partido em cada município do estado do Mato Grosso se forem eleitos. Então, hoje, a prioridade do Democratas é apoiar e fazer o maior número de prefeitos possível no estado do Mato Grosso, obviamente apresentando bons candidatos à sociedade mato-grossense para que ela possa avaliar. A propósito de ter ou não cabresto, de impor ou não cabresto, aquilo que for definido nas convenções ou pela maioria aí dentro de uma votação, se for o caso, terá que ser cumprido a ferro e fogo? Não, pelo que o senhor falou aí. Agora, então, significa dizer que aquele que não seguir o que foi definido não sofrerá punição? Não, eu não acredito que no mundo de hoje as pessoas tenham que ser obrigadas a apoiar o político A ou B, a candidatura A ou B, por medo de sofrer uma sanção dentro de um partido num país que tem 32 partidos. Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas precisam ser livres e as pessoas precisam apoiar porque tem convicção que aquilo é um bom projeto. Então, no meu perfil, eu deixo livre as pessoas. Se acharem que é um bom caminho para o Democratas, apoiem. Se acharem que não é, não apoiem. O que a gente vai precisar fazer, e espero, e eu tenho certeza que nós alcançaremos, é que a maioria decidirá, sim, pelo melhor caminho para o Democratas nas eleições desse ano. É verdade, Fábio Garcia, que o governador foi quem pediu ao Pivetta para retirar a candidatura? Ó, Pivetta, se eu puder te dar um conselho, não participa não, vamos ajudar aqui a tocar adiante aí, porque o Pivetta é responsável por um amplo trabalho dentro da Secretaria de Educação, mais especialmente na parte de infraestrutura ali, não é? E o trabalho está sendo muito elogiado por prefeitos, pelo próprio governo, e o governador Mauro Mendes teria pedido isso ao Pivetta, que prontamente atendeu. Foi isso que aconteceu?
Olha, eu não participei dessa conversa. Essa conversa foi uma conversa entre o governador Mauro Mendes, o vice-governador Otaviano Pivetta, várias conversas entre os dois, e a última conversa é junto com o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Eu não participei dessa conversa, portanto não sei detalhes dessa conversa. O que eu posso dizer é que, se governador eu fosse, e no lugar do Mauro Mendes, eu jamais gostaria de deixar de ter ao meu lado, para ajudar a administrar Mato Grosso, uma pessoa da competência do Otaviano Pivetta. Uma pessoa que construiu uma Lucas, ajudou a construir uma Lucas do Rio Verde, fez a educação daquele município uma das melhores educações do país, com essa capacidade de gestão que ele tem, de criatividade, de realização que ele tem. É um grande parceiro, uma pessoa confiável, honesta, leal. Eu jamais gostaria de deixar de ter este companheiro ao meu lado para enfrentar os desafios que o Mato Grosso tem pela frente. Mas essa pergunta específica tem que ser feita para quem participou da conversa, não foi eu. Quem participou da conversa foi o governador Mauro Mendes, Otaviano Pivetta e o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Muito bem, eu vou perguntar para o governador, viu, governador? Se prepara aí que eu vou perguntar para o senhor. O senhor sabe quando eu quero perguntar, não adianta fugir, fazer de conta que não atendeu. O senhor nunca faz de conta, eu sei, mas a gente vai... Isso é verdade também. Quando você quer saber alguma coisa, eu também posso dizer, atestar aqui, como você atestou no início, que é verdade. Você consegue a informação. Eu vou lá, busco. Eu acho tanta raiva que ele fica, ele fala assim, não, vou atender esse cara porque não vai ter outro jeito. Não. Daqui a pouquinho ele vai bater aqui em casa, às 8h30 da noite, na hora da novela. Professor. Presidente, vamos explorar um pouco mais essas respostas, porque são muito boas. Vamos lá. Muito boas. Eu acho que 1 hora no nosso programa é pouco demais para esse bate-papo que nós estamos tendo. Vou ligar para o Dorileu aqui para pedir para ele mais 1 hora. Dorileu, atende aí. Vamos lá, professor. Mas no bloco anterior, presidente, o senhor falava de que é favorável, de que libere os integrantes do partido para optar para A, B ou C, isso referindo a candidatura ao Senado. Não à prefeitura, evidentemente. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, presidente, que o Júlio Campos, o ex-governador Júlio Campos, de fato, saia primeiro suplente na chapa do Nilson Leitão. E aí, por favor, me corrija. Não obrigará ao Partido Democrata apoiar, estou falando do partido, apoiar a candidatura do Nilson Leitão, e aí aquela de liberar os integrantes cai por terra. Ou eu estou errado? Não, obviamente, se o partido definir por coligar com o PSDB, aí surge a possibilidade, nessa única hipótese, do Júlio ser suplente do Nilson, porque para o Júlio ser suplente do Nilson, o Democratas precisa estar coligado com o PSDB a nível da eleição do Senado, ok? Mas isso não impede que a gente possa fazer uma deliberação na convenção de que, ok, a convenção define que o Democratas coliga com o PSDB e, portanto, indica Júlio Campos como primeiro suplente do Nilson Leitão, porém, libera os membros do Democratas para apoiarem o candidato que for mais conveniente, for o melhor candidato no ponto de vista de cada membro. Você tem o partido coligado, porém os eles são liberados quem eles entenderem. Vai me desculpar, mas se tem uma convenção que está dizendo, gente, o cara está aqui, teremos aqui o suplente, o primeiro suplente. Está convencionado isso, e aí o partido vem. Não que eu defenda o cabresto, mas a coerência, pelo menos, né? Vem um individual, vem um indivíduo, né? Se posiciona contrário, segue um caminho que a cabeça dele, os conceitos dele, os valores dele mostram, direcionem. E aí você tem uma posição já tomada da convenção e tem o individual. Isso aí não acaba deixando caindo por terra toda a legitimidade da situação toda? É que essa é uma realidade dessa eleição e vai acontecer com todos os partidos. Porque, diferente de outras eleições, esse ano é eleição municipal. De fato, eleição municipal. Eleição de prefeito e vereadores. As coligações são municipais. O que aconteceu é que o TRE juntou as duas eleições. Então você tem uma eleição de Senado extemporânea e uma eleição municipal. Veja, o Democratas tem candidaturas importantes no estado do Mato Grosso e algumas delas candidaturas contra o PSDB em alguns municípios. Se a gente obriga uma verticalização dessa decisão, quer dizer o quê? Que a gente teria que retirar a nossa candidatura nos municípios que a gente vai confrontar o PSDB?
Não. E essa situação vai acontecer com todos os partidos políticos. Nós vamos nos enfrentar em muitos municípios e vai ter uma eleição de Senado correndo em paralelo aqui, onde as coligações não vão poder ser respeitadas. Isso vai acontecer. Então, para essa eleição específica, para mim, é natural que a gente tenha que liberar, porque senão nenhum partido vai conseguir cumprir com seus compromissos de candidatura a prefeito. Fábio Garcia, não, por favor, pode terminar. Só mais insistindo nesse assunto para a gente terminar. Veja, presidente, na verdade, na prática, haverá duas convenções. Uma convenção estadual, que está na questão da candidatura ao Senado. Dia 14. E uma convenção do DEM à municipal. Se há uma liberação para algumas pessoas saírem e não apoiar o primeiro suplente, que é do DEM, ao Senado, também pode provocar um racha dentro da disputa municipal. E eu, presidente, e o senhor sabe disso muito melhor do que eu tenho estudos com relação a candidaturas e a eleições de membros históricos de partidos votando contra o seu próprio candidato, inclusive na eleição municipal em Cuiabá. Isso não pode acontecer? Pode acontecer. Na verdade, nós teremos 142 convenções. Concorda? Nós teremos uma convenção estadual e 141 convenções municipais, para decidir seja o que for, pelo menos para ter chapa de vereador. Aonde a gente tiver chapa de vereador, nós vamos ter convenção, para aprovar aquela chapa de vereador. No caso do Democratas, nós teremos chapa de vereador nos 141 municípios. Então, no caso do Democratas, nós teremos 142 convenções, 141 dos municípios e uma. A grande questão é que essa é uma situação absolutamente atípica. Porque, vamos lá, numa eleição para Senado normal, o que acontece? Você tem uma única coligação que reúne candidatura a governador, a senador, a deputado estadual e a deputado federal. E essas candidaturas caminham juntos, no estado todo. Nessa eleição, não acontece isso. Ela não tem uma ligação entre a coligação a senatória e a coligação dentro dos municípios. Então, veja, se coloca no lugar de um candidato do Democratas em um município onde o adversário é do PSDB. Esse candidato, ele irá apoiar o senador, porque o protagonista de uma eleição de Senado não é o primeiro suplente, é o próprio candidato a Senado. Esse candidato democrata será obrigado a apoiar o candidato a Senado do seu adversário? Isso é justo com ele? Ele que vem há tanto tempo trabalhando por essa candidatura e de repente cai no colo dele uma situação de uma eleição extemporânea e atípica? Acredito que não. Acredito que o que a gente deve fazer nesse caso é entender a situação desse município e dizer, olha, você está livre. Você está livre porque a prioridade democrata é a eleição para prefeito, já que nós não temos candidato a senador coordenando ou encabeçando uma chapa. Então tá, olha, por falar em eleições municipais, não é? Que para o DEM é o fator mais importante nesse pleito de 2020, o DEM em Cuiabá terá candidatura própria ou não, porque tem pesquisa interna aí, inclusive com alguns nomes, Botelho, o seu, por exemplo, também, e eu vi uma pesquisa interna, inclusive, que o seu nome parecia ali como melhor avaliado, internamente. O Fábio Garcia é pré-candidato a prefeito de Cuiabá? Pré-candidato, sim. O candidato a gente define, na verdade, a gente tem mais de um pré-candidato. Hoje, nós temos 2 pré-candidatos dentro do Democratas. É o meu nome e o nome do Marcelo Busic. O Botelho já descartou? O Botelho descartou essa possibilidade, seria um grande nome, acredito eu, um nome que agregaria muita força política, porque é uma pessoa conciliadora, o Botelho tem um perfil muito verdadeiro, né? Muito leal, muito correto, cumpridor de palavra, e isso foi dando ao Botelho, na verdade, uma capacidade de agregar muitos apoios, seria uma candidatura com muito apoio político. Mas ele decidiu não disputar a prefeitura, então ficamos entre 2 pré-candidatos, né? Eu nunca escondi de ninguém, nem a minha vontade de um dia enfrentar esse desafio, porque é minha cidade, né? E eu também gostaria muito de enfrentar esse desafio, mas também não escondi de ninguém
uma dificuldade que eu tenho familiar de voltar para a política. Quando eu deixei a política há 2 anos atrás, não disputei eleição, foi porque minha esposa, as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma com 6 e outra com 12 anos, me pediram, na verdade, para que eu desse um pouco mais de atenção à família. A política é uma atividade realmente que nos exige uma dedicação muito grande se a gente quer fazer ela bem feita, né? Então eu tive um pedido da minha família, me afastei, fui cuidar da família e cuidar das empresas, que é a minha origem. Na verdade, minha origem é do setor empresarial. Voltei para a atividade empresarial. Eu não estava nos meus planos, a princípio, colocar meu nome à disposição, mas as coisas foram acontecendo muito naturalmente, né? E meu nome foi sendo trazido para o cenário e agora eu me deparo numa situação que eu preciso definir, até antes do dia 14, mas eu preciso definir bem antes do dia 14, na verdade, já não tem muito tempo a definir, se eu consigo ou não ser candidato a prefeito em Cuiabá este ano. Vontade eu tenho, mas eu preciso fazer um convencimento dentro da minha casa, porque a minha esposa, a princípio, gostaria que eu continuasse cuidando da família e das empresas. Tem 3 mulheres dentro de sua casa, suas 2 filhas, sua mulher, elas mandam literalmente em você, né? Isso sem dúvida, isso não tem as dúvida. As 2 filhas parecem aí, pelo que eu estou entendendo, as 2 filhas já liberaram, falta a encrenca dar o aval, professor. Ô, presidente, a resposta que o senhor acabou de nos dar me leva e me obriga, ao mesmo tempo, a reportar aqui aquela nota que o senhor lançou no dia 5 de dezembro de 2018. Eu retirei daquela nota que o senhor publicou um trecho e eu gostaria que o senhor aprofundasse a resposta anterior. Okay. Entre aspas, com o fim do meu mandato, a eleição de Mauro Mendes a governador e a minha eleição como primeiro suplente de Jaime Campos ao Senado concluo um ciclo da minha vida política. E ao concluir este ciclo, e depois de uma profunda reflexão junto à minha esposa e filhas, decidi atender aos apelos da família e nos próximos anos, irei me dedicar à minha família e à vida empresarial. Voltarei para a iniciativa privada de onde eu vim. Fecham aspas. Perfeito. Por favor, um comentário a respeito. Um comentário de 1 minuto, por favor, que eu tenho que ir para o intervalo comercial. Professor, o comentário que eu posso fazer foi exatamente o que aconteceu. Eu saí, voltei para a minha vida familiar, para as empresas, estou cuidando de projetos interessantes, né? Mas, na verdade, fui chamado pelo meu partido, pelo governador, por membros do meu partido, para analisar a possibilidade de enfrentar novamente o desafio. Estou eu aí novamente nesta decisão, porque gosto da política, porque é um desafio que eu gostaria muito de enfrentar, acho que posso sim contribuir muito para Cuiabá, mas o lado familiar é um lado que realmente pesa demais para mim. Pesa demais para mim estar do lado das minhas filhas. Eu, por exemplo, tenho um exemplo dentro de casa, vou tentar ser breve, mas eu tenho uma filha de 12 e uma filha de 6. A filha de 6, eu fui 4 anos deputado federal, né? Então, de 1 ano a 5 anos, eu não convivi com essa filha. Basicamente, eu ficava em Brasília e de Brasília, eu, quando voltava para cá, ia para o interior para trabalhar, né? Essa filha, por exemplo, a minha filha mais nova, ela tem poucos dos meus costumes. Eu gosto de ir na feira, eu gosto de comer na rua. E a minha filha mais velha, que conviveu mais comigo, ela é minha cópia. Ela gosta de ir na feira comigo, gosta de comer na rua. Isso é reflexo um pouco da minha ausência. Eu gostaria que as minhas filhas tivessem muito de mim, e muito da mãe, mas também muito de mim. Então isso é uma coisa que pesa muito, esse convívio familiar que eu gostaria muito de ter com as minhas filhas. Então eu estou realmente nessa decisão, para tomar essa decisão dentro da próxima semana. A saída é levar, ser candidato, se eleger, se for vontade popular, e levar para o gabinete todo dia lá, do prefeito, despachar com ela lá, evidentemente na hora que não tiver aula, né? Pois bem, ô Fábio, eu deixei uma pergunta aí no bloco anterior sobre outra nota negativa, não é? Que são essas ocorrências que tem havido desde o começo da gestão atual do prefeito Emanuel Pinheiro. Teve o secretário preso da saúde, depois teve o secretário afastado lá da educação, houve agora também, hoje também, um procurador
o procurador da prefeitura também foi afastado. Para quem, inclusive, vai disputar a eleição, isso seria um prato cheio para bater em quem tentará, possivelmente, a reeleição. Mas não é mais do que isso. São fatos, e contra fatos não há argumento, né? O que você pode comentar a respeito disso aí? Paulo, isso vai muito além da questão eleitoral, desde o meu ponto de vista. É uma triste realidade para a capital do estado do Mato Grosso, seria uma triste realidade para qualquer cidade enfrentar dentro de uma gestão 3 casos de denúncias de corrupção, de mau uso do dinheiro público, em pastas tão importantes como a saúde pública, como a educação e a Procuradoria-Geral do município, que cuida de todos os processos licitatórios do município. Então, é uma triste realidade de Cuiabá. O povo cuiabano certamente não merece isso, porque este dinheiro que possivelmente está sendo desviado, esse dinheiro é dinheiro do trabalhador. É dinheiro do imposto, do suado imposto arrecadado por cada trabalhador cuiabano. E num tempo tão difícil como a gente está vivendo, empresas fechando, pessoas perdendo o emprego, as pessoas com dificuldade de pagar a conta de energia, pagar a conta de luz, pagar aluguel, manter os empregos, a gente vê uma farra com dinheiro público, é um profundo desrespeito. Isso dói em nós como cuiabanos, porque é absolutamente inaceitável hoje que uma cidade seja gerida de forma tão irresponsável, com tão pouca transparência e com tanto desrespeito com o dinheiro público e, por consequência, com todos os cuiabanos. Presidente, eu vou fazer uma pergunta a respeito disso, mas é uma pergunta que provavelmente um ou outro telespectador certamente faria. O senhor foi secretário de governo na administração do Mauro Mendes na Prefeitura de Cuiabá. Portanto, conhece muito bem tudo aquilo da Prefeitura. A minha pergunta é, o prefeito tem condições de controlar todas as ações dos seus auxiliares diretos e indiretos? A mesma pergunta eu faço com relação ao governador, porque o senhor foi deputado federal. O governador Mauro Mendes tem a condição, com toda a honestidade do mundo, tem condições de controlar e fiscalizar todas as ações dos seus auxiliares direto e indireto? Quando a gente fala, por exemplo, do secretário de saúde, se um prefeito não sabe o que acontece na Secretaria de Saúde, que é a pasta mais importante da cidade, não sabe o que acontece na Secretaria de Educação, não sabe o que acontece na Procuradoria-Geral do município, que é onde se vê todas as licitações, ele não está administrando a cidade. Porque não é um caso que pegou um servidor que fazia parte da Secretaria de Educação, não, foi o secretário. Foi o secretário de saúde, foi o secretário de educação e foi o procurador do município que foi afastado. Não é um servidor que estava lá dentro de uma unidade, lá dentro de uma escola, lá no bairro tal. Não foi isso. Foi gente indicada pelo prefeito, diretamente ligada ao prefeito. Ele tem obrigação de saber o que essas pessoas diretamente ligadas a eles, indicadas por eles, estão fazendo. E mais, teria obrigação de, antes de indicá-las, saber que são pessoas corretas. Eu estava aqui procurando o nome do procurador e estava vendo aqui a notícia aqui, né, que essa operação, ela da Polícia Civil, né, e que está... E aí ocorre, eu queria que o senhor falasse aí também, a pergunta que o professor fez sobre se tem como, né, ter o controle sobre tudo. Uma coisa é o controle, né? Talvez alguém possa alegar, não tem, é muito grande. No caso do Estado, por exemplo, é muito grande. Tem servidores estaduais aí em vários municípios, inclusive. Mas aí quando acontece numa pasta, um incidente, eu chamar de incidente, né? O ato de corrupção, acontece uma situação como essa aí, e o prefeito tem conhecimento, e aí deixa acontecer de novo, porque não é questão de saber ou não saber, né? Não, veja, aconteceu numa pasta, aconteceu noutra pasta e na outra pasta. Não é que foi algo, duas vezes, um fato isolado que aconteceu dentro de uma unidade de saúde lá no bairro tal.
Não foi isso, né? Quem foi afastado, para a gente falar de novo, foi o secretário de Saúde, diretamente ligado ao prefeito, foi o secretário de Educação, diretamente ligado ao prefeito, foi o procurador do município, diretamente ligado ao prefeito. Querer dizer que o prefeito não sabe tudo isso é também chamar todo mundo de bobo. As pessoas não são bobas, as pessoas não são bestas, as pessoas sabem, obviamente, que o prefeito sabe disso, porque se não sabe, é um baita de uma incompetência. Então o senhor acha que o Itamar Franco, o presidente Itamar Franco, serve de exemplo para todo o país, e não apenas em 1992, mas para sempre? Porque, para o nosso telespectador que talvez não saiba, o Itamar Franco presidia o país, ele era vice-presidente, o Collor saiu e ele administra o país. Há uma suspeita do seu ministro-chefe da Casa Civil, suspeita, não era nem acusação, nada, suspeita do seu ministro da Casa Civil, que é amigo de infância dele, e imediatamente, por conta da suspeita, ele mandou exonerar o ministro. O senhor acha que esse exemplo deveria ser levado em consideração em todas as esferas? Sem dúvida alguma. O gestor, ele precisa estar atento à sua administração, em especial às principais pastas, né? Então, se ele suspeitar de que algo pode estar acontecendo de errado, é dele a obrigação de intervir e paralisar aquilo. Não é esperar que a justiça descubra, como se ele não soubesse, então vamos esperar, porque talvez passe pelos olhos da justiça e isso continua acontecendo, né? Porque quem descobriu aí foi a justiça. Mas o prefeito está lá todo dia, despacha todo dia com o secretário de saúde, despacha todo dia com o secretário de educação, ou deveria despachar, e despacha todo dia com o procurador-geral do município, né? Então, é a obrigação dele saber o que está acontecendo dentro daquela pasta. Então, eu acredito que, para mim, é claro aqui que, na verdade, o prefeito sabe muito bem do que está acontecendo. Eu não consigo imaginar que um prefeito não saiba o que está acontecendo na pasta da saúde, da educação, nem na Procuradoria-Geral do município. Eu tenho uma opinião que é a seguinte, tem como fazer eu não sei se o Pedro Táxi, ex-governador, uma vez falou assim, cara, não tem como eu saber controlar todo mundo nesse estado imenso. Tem funcionário do INDEA lá em Sinop, por exemplo, lá no extremo norte, e não tem como, tem muita gente, o Estado tem 100 mil funcionários, servidores e tudo. Mas eu acho assim que tem como você impor um posicionamento mais rígido quanto ao combate à corrupção, não é? Porque porque assim, a gente estava conversando até antes aqui da própria entrevista, né? Que isso na minha avaliação, reflete muito a imagem, o seu governo reflete muito a sua imagem, você que é o gestor, né? Então, se você não impõe uma forma mais rígida, aí acaba dando uma flexibilizada. E aí, não estou dizendo que o Emanuel é conivente, nem que não é. Estou dizendo que o secretariado nada mais é do que o reflexo daquele que comanda. Porque você tem um critério para escolher quem vai estar contigo, não é? Você não pensa assim? Você não acha assim? Não, veja, temos um exemplo prático. O Mauro foi prefeito de Cuiabá há 4 anos. Durante os 4 anos do governo do Mauro em Cuiabá, não houve nenhum secretário afastado por suspeita de corrupção. O Emanuel tem 3. Há alguma coisa de errado aí. Há alguma diferença entre esses 2 líderes, né? Então é simples para as pessoas compararem. Tá na nossa cara. E tem o caso atual aí do presidente da República, no governo atual, não é? Pode gostar, pode não gostar do presidente, mas na prática não tem nada aí de conduta de ilícitos, nem de corrupção, nem até agora, pelo menos, que continue assim. Fábio Garcia, então, aí no caso da eleição para a Prefeitura de Cuiabá, eu quero ainda bater na tecla da Prefeitura de Cuiabá. As convenções vão ser no mesmo dia 14, ou vão ser em outro dia? E outra coisa, como é que está sendo articulado isso do ponto de vista de nomes? Tem alguma possibilidade de pesquisa para saber? Ou o quê? Porque pesquisa eu já falei que existem, né? Várias, inclusive. Como é que vai ser esse processo de escolha aí? E outra coisa, há possibilidade de termos aquela bateção de chapa? O pessoal da executiva aí, do partido propriamente, os membros do partido terem que decidir? Bom, no caso da Prefeitura de Cuiabá,
a convenção será provavelmente no dia 15, não no dia 14. Dia 14, o Democratas fará a convenção estadual, que decide a questão da eleição suplementar de Senado, e no dia 15 nós faremos a convenção do município de Cuiabá, que definirá a questão da eleição municipal em Cuiabá. Neste caso de Cuiabá, nós não bateremos chapa. Nós, antes da convenção, certamente teremos uma definição de quem será o candidato Democratas a prefeito de Cuiabá, e hoje temos dois nomes, né? Marcelo Bussic e Fábio Garcia dentro do Democratas. E essa definição será tomada muito provavelmente antes, e nós utilizaremos das ferramentas que temos para a gente tomar a melhor decisão. Pesquisa é uma das ferramentas, óbvio, mas tem outras ferramentas e outras questões que influenciam, né? No meu caso, por exemplo, a própria disponibilidade, a própria possibilidade de definitivamente colocar meu nome à disposição do partido, como eu já conversei com vocês aqui, né? Então nós temos pesquisa, temos a disponibilidade de cada candidato, nós temos as informações e as opiniões do grupo político, dos líderes do grupo político, de outros partidos que possam vir a nos apoiar. Então é uma série de questões que nos ajudarão a definir quem é o melhor nome para representar o Democratas nessa eleição da Prefeitura de Cuiabá neste ano. Esse Fábio Garcia conosco nessa noite aqui no programa Opinião. Fábio, eu deixo com você a 1 minuto, cronometrados aqui, cronometrado no singular, para que você faça suas considerações finais. Foi muito bom tê-lo aqui, inclusive. Obrigado. Primeiro quero agradecer a todos que nos assistiram até agora, agradecer ao Paulo, agradecer ao nosso professor, muitíssimo obrigado. Dizer que, na verdade, é um enorme desafio administrar a cidade de Cuiabá. Eu acredito que Cuiabá precisa muito de uma parceria sólida entre Estado de Mato Grosso, Governo do Estado de Mato Grosso e cidade de Cuiabá. Não é tempo de briga, é tempo de uma parceria sólida para que a gente possa junto do Governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá possam juntos superar os enormes desafios que a gente tem pela frente. Nós precisamos recuperar a economia da nossa cidade, recuperar os empregos, nós precisamos fazer a saúde funcionar, nós precisamos fazer no município de Cuiabá um grande programa de combate à criminalidade, ao crime organizado, ao tráfico de drogas que tanto tira a vida e o futuro de tantos jovens no município de Cuiabá. Nós precisamos fazer um grande programa de pavimentação e recuperação asfáltica em Cuiabá, como nós fizemos quando estivemos na prefeitura junto com o Mauro, como era o programa Novos Caminhos, para que a gente possa tirar esse tanto de buraco que tem nas ruas, nos bairros de Cuiabá. Precisamos levar a administração a sério, com responsabilidade, com transparência, aplicando corretamente o dinheiro público e fazendo as coisas com seriedade e com qualidade. Tudo que fizer, faça com qualidade, como foi o exemplo do Parque das Águas que nós fizemos junto com o Mauro, como foi o exemplo do Porto Cuiabá, projetos estruturantes que vão ficar para a história de Cuiabá e que vão ficar para que as pessoas possam ter qualidade de vida dentro da nossa cidade. Então, na verdade, eu acredito muito que Cuiabá pode ganhar muito em uma candidatura, em uma união, em uma parceria entre o governo do estado e o próximo prefeito de Cuiabá. Tem dúvida se ele quer ser prefeito? Não, tá mais de candidato, não é? Orenberg, obrigado por mais uma noite aqui no Opinião. Muito obrigado, meu amigo Paulo Coelho. Muito obrigado, presidente. Obrigado, professor. E até amanhã, meu amigo telespectador. Um abraço para sua avó, os seus avós, né, que recuperaram da Covid. Sim, meu avô com 99 anos, minha avó 94. Um abraço para eles também, para as filhas também, para a esposa e para a família inteira. E amanhã a gente exibe aqui uma entrevista ao vivo com Maureen Nazareth, que é secretária de Estado de Meio Ambiente, falar sobre essa queimada no Pantanal, na Chapada, esse fumaceiro aí todo incomodando a gente e muito mais. Recuperação de animais silvestres. No Opinião de amanhã, às 7h30 da noite, a gente espera você, se Deus quiser. A propósito, fica bem, fica com Deus também.